Imagine uma grande festa, onde milhões de pessoas tomam as ruas, dançam ao som da música alta, vestem fantasias exuberantes e se entregam a momentos de euforia e excessos. O Carnaval é um dos eventos mais conhecidos e celebrados no Brasil e em várias partes do mundo. Para muitos, é apenas um tempo de diversão, de esquecer os problemas e aproveitar ao máximo. Mas será que essa festa realmente é inofensiva? Será que há algo por trás dessa celebração que a maioria das pessoas desconhece? E, o mais importante, o que a Bíblia tem a dizer sobre o Carnaval? Bem-vindo ao canal Evangelho da Transformação. Hoje vamos mergulhar fundo nesse tema que gera tantas dúvidas entre os cristãos. Afinal, devemos participar do Carnaval ou devemos evitá-lo? A festa tem realmente uma origem pagã? O que Deus pensa sobre tudo isso? Essas são perguntas que muitos fazem e as respostas podem surpreender você. Se você já se perguntou se um cristão pode ou não comemorar o Carnaval, ou se já sentiu um conflito interno sobre essa questão, então este vídeo foi feito para você. Antes de mais nada, precisamos entender a origem do Carnaval. Muitas pessoas acreditam que ele surgiu apenas como uma festa popular, mas a realidade é que suas raízes são muito mais antigas e espiritualmente significativas do que a maioria imagina. O Carnaval tem suas origens em festivais pagãos que ocorriam na antiguidade, como as Saturnálias em Roma e as Dionisíacas na Grécia. Essas festividades eram marcadas por bebedeiras, orgias e a inversão da ordem social, onde os escravos eram temporariamente libertos para agir como se fossem senhores. Essas festas eram dedicadas a deuses pagãos e envolviam rituais de purificação, onde os participantes acreditavam estar se livrando de más energias e se preparando para um novo ciclo. Com o passar dos séculos, a festa foi absorvida pelo cristianismo católico e se tornou uma celebração anterior à Quaresma, período de jejum e penitência que antecede a Páscoa. A ideia era que as pessoas se esbaldassem antes de um tempo de abstinência. No entanto, o que era para ser uma tradição religiosa acabou resgatando muito dos elementos pagãos, transformando-se no que conhecemos hoje. Um período de excessos, onde a carne, os desejos e as vontades humanas são colocados acima de qualquer valor espiritual. Mas o que a Bíblia nos ensina sobre isso? Será que Deus aprova esse tipo de festividade? Ao longo deste vídeo, vamos explorar as Escrituras e descobrir o que o Senhor realmente pensa sobre o Carnaval. Vamos entender o que significa consagrar algo a Deus e como isso se opõe às práticas que vemos nessa festa. Será que um cristão pode participar do Carnaval sem comprometer sua fé? Ou será que há algo muito mais sério por trás dessa celebração do que se imagina? Então, fique conosco até o final, porque o que você vai descobrir pode mudar completamente sua visão sobre essa festa. E já aproveita para deixar nos comentários: você acha que um cristão deve ou não participar do Carnaval? Queremos saber a sua opinião. Se este conteúdo está tocando seu coração, deixe seu like. Cada clique ajuda a espalhar a palavra de Deus para mais pessoas. Não perca a oportunidade de crescer na fé. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho. Assim você será notificado sempre que trouxermos novos ensinamentos e reflexões. Seu apoio é fundamental para a nossa missão. Junte-se a nós nessa jornada de fé e que Deus continue abençoando sua vida. Agora que entendemos um pouco mais sobre a origem do Carnaval, precisamos refletir sobre um ponto essencial. Os princípios que regem essa festividade são compatíveis com os ensinamentos de Deus? Afinal, como cristãos, nossa conduta deve ser pautada na palavra do Senhor e não em tradições culturais que podem nos afastar dele. A Bíblia nos ensina que há um caminho de santidade que devemos seguir, e tudo aquilo que não glorifica a Deus precisa ser avaliado com atenção. O apóstolo Paulo, em sua carta aos Romanos, nos faz um alerta muito importante. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12:2. O que isso significa? Que não devemos simplesmente aceitar tudo o que o mundo oferece, sem questionar se aquilo está de acordo com a vontade de Deus. O Carnaval, por sua própria natureza, incentiva comportamentos que estão em total oposição aos valores bíblicos, como a sensualidade, a embriaguez, a idolatria e a exaltação dos desejos da carne. Vamos analisar alguns desses pontos. Em primeiro lugar, o Carnaval é uma festa marcada pelo apelo à sensualidade. Durante essa celebração,
O corpo é exposto como um objeto de desejo, e a imoralidade sexual é incentivada de diversas formas. Mas a palavra de Deus nos ensina algo completamente diferente. Em 1 Coríntios 6:19-20, Paulo escreve: Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Como podemos glorificar a Deus quando estamos em um ambiente onde a sensualidade e a lascívia são exaltadas? Como podemos manter a santidade quando estamos cercados de tentações que nos afastam da presença do Senhor? Outro aspecto que não pode ser ignorado é a embriaguez. Durante o carnaval, o consumo de álcool e outras substâncias é extremamente elevado. Muitas pessoas usam essa festa como desculpa para se entregarem a excessos, sem qualquer tipo de restrição. Mas o que a Bíblia diz sobre isso? Em Provérbios 21 está escrito: O vinho é escarnecedor, a bebida forte é alvoroçadora, e todo aquele que por eles é enganado não é sábio. E em Efésios 5:18, Paulo nos aconselha: E não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Ou seja, em vez de buscarmos a alegria passageira proporcionada por bebidas e festas mundanas, devemos buscar a verdadeira alegria que vem do Espírito Santo. E o que dizer da idolatria? Você já parou para pensar que o carnaval tem muitos elementos que se assemelham a rituais religiosos? Em muitas cidades, os desfiles de escolas de samba trazem imagens de orixás, cultuam entidades espirituais e promovem homenagens a deuses pagãos. Muitos foliões participam dessas festas sem sequer perceber que estão se envolvendo em algo que pode ter uma carga espiritual negativa. A Bíblia nos alerta repetidamente contra a idolatria. Em Êxodo 23:5, Deus declara: Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso. Participar de festas que exaltam outros deuses e rituais espirituais que não vêm de Deus pode ser extremamente perigoso para a vida espiritual de um cristão. Diante de tudo isso, precisamos nos perguntar: um cristão pode realmente estar em um ambiente onde tudo isso acontece sem ser influenciado? Será que podemos afirmar com segurança que nossa fé permanecerá inabalável quando estamos cercados por tantas tentações? E, principalmente, será que nossa presença em um evento como esse glorifica a Deus ou nos afasta dele? A resposta está na própria palavra do Senhor. Em 1 Tessalonicenses 5:22, encontramos uma orientação clara: abstende-vos de toda aparência do mal. Não se trata apenas de evitar o pecado em si, mas até mesmo aquilo que possa nos levar a pecar. O carnaval, por sua essência, está recheado de elementos que não condizem com a vida cristã. Será que vale a pena trocar a comunhão com Deus por alguns dias de festa? Agora, eu quero saber de você. O que você acha sobre tudo isso? Você acredita que é possível um cristão participar do carnaval sem se contaminar? Deixe seu comentário e compartilhe sua opinião conosco. Se até aqui já ficou evidente que o carnaval possui inúmeros elementos contrários aos princípios bíblicos, precisamos agora analisar um aspecto ainda mais profundo: os impactos espirituais dessa festa. Muitas vezes, as pessoas enxergam o carnaval apenas como uma celebração cultural ou um momento de lazer. Mas a verdade é que essa festividade carrega uma atmosfera espiritual que pode influenciar a vida daqueles que dela participam. A Bíblia nos alerta diversas vezes sobre a realidade do mundo espiritual, nos mostrando que há uma batalha constante acontecendo ao nosso redor, mesmo que não possamos vê-la com nossos olhos físicos. Em Efésios 6:12, o apóstolo Paulo nos ensina: porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. O que isso significa? Que há forças espirituais operando no mundo, e muitas vezes, eventos aparentemente inofensivos podem servir como portas para essas influências malignas. No carnaval, vemos uma grande exaltação da carne, da sensualidade e de práticas que vão contra a santidade de Deus. Tudo isso pode abrir brechas para ataques espirituais na vida daqueles que participam dessa festa. Um exemplo claro disso é a quantidade de pessoas que, após o carnaval, relatam sentimentos de vazio, tristeza
e até mesmo depressão. O que parecia ser um momento de alegria e diversão logo se transforma em uma sensação de culpa, arrependimento e desgaste emocional. Isso acontece porque o pecado pode até trazer prazer momentâneo, mas suas consequências são devastadoras. Em Provérbios 14:12, lemos: há um caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. Quantas pessoas tomam decisões impulsivas durante o carnaval e depois passam o resto da vida lidando com as consequências? Gravidezes indesejadas, doenças, vícios e até mesmo crimes cometidos sob efeito do álcool e das drogas são apenas alguns dos frutos dessa festa. Outro ponto importante a ser analisado é a forma como o carnaval influencia as gerações futuras. Vivemos em um tempo onde os valores cristãos estão sendo cada vez mais relativizados e muitas crianças e jovens crescem acreditando que tudo é permitido, desde que traga prazer. Mas o que a Bíblia nos ensina sobre isso? Em Provérbios 22:6, encontramos um princípio fundamental. Instrui o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Como pais, líderes e membros da igreja, temos a responsabilidade de ensinar às novas gerações os caminhos de Deus. Quando normalizamos o carnaval e suas práticas, estamos ainda que indiretamente incentivando comportamentos que podem levar à destruição espiritual. Além disso, precisamos falar sobre um aspecto pouco mencionado, mas extremamente relevante: os pactos espirituais que ocorrem durante essa festa. Em diversas manifestações culturais do carnaval, vemos a presença de elementos religiosos ligados a cultos afro-brasileiros e outras práticas espirituais. Muitos blocos e desfiles são dedicados a entidades espirituais, e muitos foliões participam desses eventos sem sequer perceber que estão se envolvendo em algo que pode ter implicações espirituais em suas vidas. A Bíblia nos adverte claramente sobre isso em Deuteronômio 18:10-12. Entre ti se não achará quem faça passar pelo fogo a seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem quem consulte um espírito adivinhador, nem mágico, nem quem consulte os mortos, pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. Diante dessas verdades, precisamos nos perguntar: vale a pena arriscar nossa vida espiritual por alguns dias de festa? Será que estamos dispostos a abrir mão da presença de Deus por um prazer momentâneo? Precisamos lembrar que nossa comunhão com Deus deve ser prioridade. Em Tiago 4:4, encontramos uma advertência séria: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Isso significa que, muitas vezes, teremos que tomar decisões difíceis para permanecer fiéis ao Senhor. Ao longo deste estudo, já vimos que o carnaval está repleto de elementos que não condizem com uma vida cristã. Mas agora, surge uma pergunta: se essa festa está tão distante dos princípios de Deus, por que tantas pessoas, incluindo cristãos, ainda sentem o desejo de participar dela? A resposta está na luta constante entre a carne e o espírito. A Bíblia nos ensina que há uma batalha dentro de cada um de nós. O apóstolo Paulo descreve isso de forma muito clara em Gálatas 5:16-17. Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Isso significa que, enquanto estivermos neste mundo, haverá sempre uma guerra dentro de nós entre fazer o que agrada a Deus e ceder aos desejos da carne. O grande problema do carnaval não é apenas o que acontece externamente, mas o que ele desperta internamente. Ele alimenta aquilo que deveria ser mortificado em nós: os desejos desenfreados, a busca pelo prazer acima de qualquer coisa, a falta de controle próprio e a vontade de viver sem restrições. No entanto, Deus nos chama para um caminho completamente diferente. Em Mateus 16:24, Jesus disse: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Seguir a Cristo significa abrir mão de certas coisas
mesmo que elas pareçam prazerosas. E aqui surge uma outra questão. Será que renunciar ao carnaval é um sacrifício tão grande assim? Algumas pessoas podem dizer que não há problema em aproveitar a festa sem exageros, apenas como um momento de lazer e descontração. Mas será que isso é realmente possível? A atmosfera do carnaval está impregnada de tudo aquilo que não agrada a Deus. As músicas exaltam a sensualidade, os ambientes promovem o consumo exagerado de bebidas e a permissividade é a regra. Como podemos nos manter puros em um lugar onde tudo conspira contra isso? Em 1 Coríntios 15:33, Paulo nos adverte: não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Em outras palavras, mesmo que uma pessoa não tenha a intenção de pecar, ao se colocar em um ambiente contaminado, ela corre um grande risco de ser influenciada. Além disso, devemos pensar no nosso testemunho. Como cristãos, somos chamados para ser luz no mundo. Jesus disse em Mateus 5:14-16: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai, que está nos céus. Como podemos ser luz se estamos misturados às trevas? Como podemos falar de santidade se participamos de eventos que exaltam o pecado? Nosso testemunho fala mais alto do que nossas palavras, e muitas vezes a maneira como vivemos é o que realmente impacta as pessoas ao nosso redor. E por falar em impacto, precisamos considerar também as consequências espirituais do carnaval na vida das pessoas. Como mencionamos anteriormente, essa festa está carregada de influências espirituais negativas. Quando alguém participa dela, está se expondo a ambientes onde há pactos espirituais, invocações a entidades e uma forte atmosfera de libertinagem. Muitas pessoas saem do carnaval espiritualmente fracas, com a sensação de estarem vazias e sem direção. Isso acontece porque a alma se contamina ao se envolver em práticas que não são aprovadas por Deus. Em 2 Coríntios 6:14-17, Paulo nos aconselha: que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia há entre Cristo e Belial? Por isso, saí do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. Diante de tudo isso, precisamos fazer uma escolha. Vamos seguir a cultura do mundo ou a palavra de Deus? Vamos permitir que o desejo momentâneo guie nossas ações ou vamos buscar aquilo que tem valor eterno? Jesus nos chama para um caminho de separação, de santidade e de compromisso verdadeiro com Ele. Essa decisão pode ser difícil, porque vai contra tudo o que a sociedade nos ensina. Mas no final, ela nos conduz à verdadeira alegria, que não é passageira, mas eterna. Agora, eu quero ouvir de você. Você já participou do carnaval no passado? Como foi essa experiência para você? Você sentiu algum impacto espiritual depois disso? Compartilhe seu testemunho nos comentários e vamos continuar essa conversa. Agora que entendemos que o carnaval é uma festa que exalta os desejos da carne e abre portas para influências espirituais negativas, surge uma pergunta muito importante. Qual deve ser a postura do verdadeiro cristão diante dessa realidade? Como podemos nos posicionar de maneira firme, sem cair na armadilha do legalismo ou da condenação excessiva? Precisamos lembrar que nosso papel não é apenas apontar erros, mas também apresentar a verdade de Deus com amor e sabedoria. Primeiro, é fundamental entendermos que nosso chamado como cristãos não é nos conformarmos com o mundo. Em Romanos 12:2, Paulo nos exorta: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Isso significa que nossa mentalidade precisa ser moldada pela palavra de Deus, e não pela cultura ao nosso redor. O mundo tenta normalizar certas práticas, fazendo com que pareçam inofensivas ou até mesmo desejáveis. Mas o nosso padrão deve ser a santidade do Senhor. Por isso, a melhor forma de resistir à influência do carnaval não é apenas evitá-lo fisicamente, mas também renovar nossa mente espiritualmente. Devemos encher nossos pensamentos com aquilo que edifica. Em Filipenses 4:8, Paulo nos dá uma instrução poderosa. Quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor,
Nisso pensai. O que isso significa na prática? Significa que em vez de gastar energia com festas que não glorificam a Deus, devemos buscar atividades que fortaleçam nossa fé e nos aproximem do Senhor. Uma excelente alternativa ao carnaval são os retiros espirituais promovidos por muitas igrejas. Durante esse período, enquanto o mundo se entrega à festa, muitos cristãos escolhem se separar para buscar a Deus em oração, jejum e comunhão. Esses encontros são oportunidades incríveis para fortalecer a vida espiritual, renovar a fé e se afastar das influências negativas do mundo. E não pense que esses retiros são momentos de tédio ou rigidez extrema. Pelo contrário, eles costumam ser recheados de louvor, adoração, palavras edificantes e momentos de alegria genuína na presença do Senhor. Diferente da falsa alegria do carnaval, que se esvai rapidamente, a alegria que vem de Deus é verdadeira e duradoura. Outra forma poderosa de se posicionar contra o carnaval é evangelizar. Enquanto muitas pessoas estão mergulhadas nessa festa, sem sequer perceberem seus impactos espirituais, nós temos a responsabilidade de compartilhar a verdade. Em Marcos 16 e 15, Jesus nos deu a grande comissão: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Esse pode ser um momento estratégico para evangelismos de rua, intercessão e ações sociais que demonstrem o amor de Cristo de maneira prática. Enquanto o mundo celebra a carne, podemos ser instrumentos para alcançar vidas que precisam de transformação. No entanto, precisamos ter discernimento ao abordar esse tema com outras pessoas. Muitos cristãos que ainda não têm um conhecimento aprofundado das Escrituras podem não entender imediatamente os perigos do carnaval. Por isso, nosso papel não é julgar ou condenar, mas ensinar com paciência e amor. Em Colossenses 4, 6, a Bíblia nos orienta: a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como deveis responder a cada um. Se queremos que mais pessoas compreendam a importância de se afastar do carnaval, devemos apresentar os ensinamentos bíblicos com mansidão e não com dureza ou acusação. Diante disso, fica um convite. Que tal neste próximo carnaval tomar uma atitude diferente? Em vez de se deixar levar pelo fluxo da cultura, que tal dedicar esse tempo a Deus? Que tal buscar uma experiência mais profunda com o Senhor? O que o mundo oferece é passageiro e vazio, mas o que Deus tem para nós é eterno e satisfatório. Em Salmos 16:11, encontramos essa promessa maravilhosa: far-me-ás ver a vereda da vida. Na tua presença há fartura de alegrias, a tua mão direita há delícias perpetuamente. Chegamos ao final desta reflexão e agora é o momento de fazermos uma escolha. Diante de tudo o que foi exposto, percebemos que o carnaval não é apenas uma festa comum, mas um evento carregado de significados espirituais e influências que podem afastar as pessoas da presença de Deus. A grande questão é: o que realmente queremos para a nossa vida? Queremos viver de acordo com os padrões do mundo ou de acordo com os princípios da palavra de Deus? A Bíblia nos ensina que não podemos servir a dois senhores. Em Mateus 6:24, Jesus disse: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Isso significa que precisamos tomar uma decisão clara sobre quem queremos seguir. Não dá para tentar viver com um pé no mundo e outro no reino de Deus. O chamado do Senhor para nós é um chamado de separação, santidade e compromisso total com Ele. Se você sente que o carnaval ainda exerce alguma influência sobre sua vida, este é o momento de entregar essa área ao Senhor. Talvez você já tenha participado dessa festa no passado e agora se sente dividido, sem saber qual caminho seguir. Mas há uma boa notícia: Deus sempre nos dá uma nova chance. Ele nos chama para perto dele, nos oferece perdão e nos ajuda a caminhar em santidade. Em 2 Coríntios 5:17 está escrito: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Isso significa que não importa o que você fez no passado, pois Deus pode transformar sua história a partir de hoje. Se você quer se afastar das influências do mundo e se aproximar mais de Deus, comece entregando sua vida a Ele em oração. Peça para que o Senhor fortaleça sua fé, renove sua mente e te ajude a fazer escolhas que glorifiquem o nome dEle. Busque uma comunhão mais profunda com Deus através da leitura da Bíblia, da oração e do envolvimento com a igreja. Afaste-se de tudo o que pode te levar a cair
e cerque-se de pessoas que te ajudem a crescer espiritualmente. Além disso, que tal usar esse período do carnaval para algo que realmente edifique sua vida? Como mencionamos antes, os retiros espirituais são uma excelente alternativa para quem deseja se fortalecer na fé. Também há outras formas de aproveitar esse tempo de maneira produtiva, como dedicar-se à leitura da palavra, ao jejum e à intercessão. O que importa é que sua vida esteja focada em buscar aquilo que vem de Deus e não aquilo que o mundo oferece. Lembre-se, a verdadeira alegria não está em festas passageiras, mas na presença do Senhor. O mundo pode oferecer prazeres momentâneos, mas só Deus pode oferecer uma alegria que nunca se esgota. Em Salmos 37, 4, encontramos uma promessa poderosa: deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá os desejos do teu coração. Quando escolhemos viver para Deus, Ele nos preenche de uma forma que nada neste mundo pode substituir. Então agora eu quero saber, depois de tudo o que falamos aqui, qual é a sua opinião sobre o carnaval? Você acha que um cristão pode participar dessa festa? Ou acredita que devemos nos afastar completamente dela? Deixe seu comentário e compartilhe seu ponto de vista. Queremos ouvir sua opinião e trocar experiências com você. Você já ouviu falar de alguém que foi jogado em óleo fervente e saiu vivo? Parece impossível, não é? Mas isso aconteceu com o apóstolo João. Como ele sobreviveu a uma sentença de morte tão cruel? Foi um milagre divino ou há algo mais nessa história? Clique no vídeo que está aparecendo na sua tela agora e descubra esse acontecimento inacreditável que desafia toda a lógica humana.